Gênesis capítulo 20, e o 25 e o verso 20 e o verso 21. Nós vamos lermos a palavra do Senhor. Domingo passado nós estivemos aqui no primeiro dia do trabalho com a família, para orar pela sua família, pela sua casa. Deus visite a minha família. E eu acho que eu estava vendo lá, os irmãos colocaram a mensagem na internet, né? E o tema da mensagem: Satanás quer tirar você da sua casa. Hoje eu quero compartilhar com você sobre uma família muito abençoada, que tinha tudo para dar certo. Olha para o seu irmão, antes de você ler, diga para ele: a família que nós vamos ler tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Gênesis capítulo 25, verso 20. Quantos achou? Digo amém. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-arã, irmã de Labão, o arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. O 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse assim: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, o maior servirá o menor. E você diga amém. Podemos tomar assento? Volte a sua atenção para cá, para falarmos sobre a família de Isaque e Rebeca. Você sabe que família é um tema muito atual dos dias que vivemos, porque as famílias estão sendo bombardeadas por todos os lados. Mas o impacto tanto a partir dos divórcios, que 50%, guarde os números para quem quer casar, 50% das noivas ou dos noivos que entram na igreja sorrindo, eles vivem um casamento chorando. 50% dos casais que entram sorrindo, cheio de polpas no dia do casamento, eles vivem o resto das vossas vidas chorando. 70% dos casais que se casam já se divorciaram e casaram de novo. E um casamento terminado em divórcio traz mais prejuízo, traz mais marcas para a vida dos filhos do que a morte dos pais. Então o negócio é sério. Casamento é a única instituição que, quando ele acaba, chamado divórcio, que não existe uma cerimônia. Alguém já foi em alguma cerimônia no final do casamento? Alguém já convidou você para fazer parte de uma cerimônia? Não existe. Não existe. Casamento, divórcio é a única morte que não tem cerimônia. Porque, na verdade, o casamento não morre. Então a Bíblia diz que casamento é algo de muita importância para o homem, porque a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só. Então Deus constituiu a ele uma mulher, para que eles fossem felizes. E o primeiro casamento, como é que começou o primeiro casamento? Quem é que arrumou uma mulher para Adão? Deus. E Deus errou? Não, Deus acertou, como Eva. E a primeira mulher que Deus arrumou para Adão, ela era companheira, estava do lado dele. Ela tinha todas as atribuições de uma mulher. E a Bíblia diz que nós vamos vendo a consequência dos casamentos e das famílias.
Eu quero aqui usar o tempo que Deus tem me dado para meditar um pouquinho sobre a família de Isaac. Essa família que eu vou falar com você hoje tinha tudo para dar certo. Fala assim, mas por que tinha tudo, pastor? Tinha tudo, irmão. Aos olhos, aos meus olhos, aos seus olhos, tinha tudo. Eu vou dizer a você, tanto como pai, eu vou dizer você tanto que quer casar, ou você tanto que queria uma nora, esse casamento tinha tudo para dar certo. Aí a Bíblia diz que começa então com como, irmão? O casamento de Isaac começa com Abraão orando. Olha como começa um casamento. Abraão orando. O pai é o primeiro interessado pelo casamento do filho ou da filha. Começa com o quê? Abraão orando. Você pode ler lá no capítulo 20, se fala a memória, e Abraão começou a orar, preparando para que Deus preparasse uma mulher para o seu filho e uma nora para ele. Então, se você não quiser tiver uma nora atribulada ou um genro atribulado, comece a orar, irmão. Comece a orar. Abraão começou a orar. Abraão começou a orar para que Deus prepare, porque o mais interessado no casamento é os pais. Abraão começou a orar pelo casamento do filho. Começa assim. Aí depois nós vemos a segunda importância de um casamento. Eu vou começar a falar para quem quer casar. Olha bem. A segunda necessidade para o casamento. Abraão chamou o servo mais velho da sua casa. Porque casamento não se fala com o mais novo, se fala com o mais velho. Abraão não chamou qualquer um. Não chamou um playboy, não chamou um jovem animado, não chamou o servo mais velho da casa, que era Eliezer. Para falar de casamento, ele diz assim, olha, estou querendo casar meu filho, e eu gostaria que você fizesse uma viagem, fizesse um juramento, coloque a mão debaixo da minha coxa, porque meu filho não vai casar com uma mulher dessa terra. Você vai voltar à minha terra e vai arrumar uma mulher para casar com o meu filho. O mais interessado era Abraão. E a Bíblia diz que Isaac também orava. Aí já veio outro segundo interesse, que quem quer casar também tem que orar. E saindo Isaac ao campo, orava. Isaac já estava orando também para quê? Para casar. Tem gente que quer casar, mas não ora, irmão. Não é verdade? Primeiro quem começou a orar foi Abraão. E depois quem começou a orar foi Isaac. Aí a Bíblia diz assim que Abraão chamou o servo Eliezer e começou a tratar de casamento com os mais velhos. Tem muita gente que erra no casamento porque começa a tratar de casamento com os mais novos. Arruma os da mesma idade e fica perguntando, o que você acha? Aí fala assim, ele é bonitinho, ele tem o olhinho puxadinho, ele é assim, ele não pergunta para o mais velho o que acha. Casamento se trata com os mais velhos. Conselho se pega com os mais velhos. Abraão não foi com o mais novo, não foi perguntar para Isaac o que ele queria, o que ele achava. Abraão chamou Eliezer e lhe deu uma ordem. Aí a Bíblia começa a narrar que Isaac tinha 40 anos. Isaac tinha 40 anos, viveu até os 180 anos. Isso quer dizer, se fosse trazido a idade de Isaac para os nossos dias, Isaac tinha 20 anos e morreu com 80 anos. Se você fazer uma soma das idades, então Isaac casou com 20 e morreu com 80. Então Isaac era um bom partido, né, irmão? Ia casar com 20 anos, no vigor da sua força. Isaac ia casar com 20 anos. Aí você vê que o casamento tinha tudo para dar certo. Por quê? Isaac era novo. Isaac era novo, no vigor da sua força. 2. Isaac era rico. 3. Isaac era crente, filho de Abraão, um homem que falava com Deus. 4. Isaac era herdeiro de uma das bênçãos materiais maior que um homem podia possuir, que era todo o Oriente. 5. Isaac tinha uma promessa sobre a vida dele: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e serei o Deus do filho de Isaac, de Jacó. Isaac tinha uma promessa espiritual para a sua vida. Isaac era um bom partido, não era, irmão? 7 ou 6. Nunca Isaac tinha namorado. 7.
Isaac deixou o pai escolher a sua companheira. Isaac era crente, acreditava que Deus tinha o melhor para ele. 8. Isaac esperou no Senhor. Quem é que não queria ter um genro desse, irmão? Quem é que tinha uma filha para casar que não queria que casasse com um cidadão desse, né, pastor Jesus? Com o Isaac. Quem é o Isaac? O Isaac é o filho do Abraão. E quem é o Abraão? O dono de tudo isso aí que você vê. Todos esses empregados, esses gados, essas fazendas, tudo dele. Quem é que não queria que casasse com o Isaac, irmão? Quem? Aí você fala assim, bom, aí o servo viajou e foi à terra de Labão. Quando chegou lá, ele parou na boca do poço. E aí vem uma jovem, por nome Rebeca, os irmãos conhecem a história, e ela começa então, e ele faz um propósito. Aí vem as qualidades de Rebeca. Bonita. Era a mais bela. Nem os reis tinham uma mulher tão bonita como Rebeca. 2. Rebeca, submissa aos pais. 3. Rebeca era mulher criada no avio da força do trabalho. Não era guardada dentro de uma cúpula de vidro. Não era uma jovem, não me toque, não me rele. Era pastora. Sabia o que era levantar de madrugada e chegar de tarde. E sabia que precisava ajudar o marido depois de casado e que não ia ficar esperando cair do céu tudo. 4. Rebeca era gentil, trabalhadeira e prestativa. Que quando o moço lhe pediu água, ela ofereceu água para todos os camelos. Rebeca tinha todas as qualidades que um homem que tem um filho para casar, queria que casasse com Rebeca. 7. Rebeca era espiritual, era ponderada, que de longe, quando ela perguntou quem é aquele jovem, e que o seu servo pediu assim, é o meu senhor Isaac, ela pulou do camelo e se cobriu. Ela ia conquistar Isaac, não é pela mostrando os seus corpos, mas pelas qualidades moral que tinha. Ela ia arrumar o marido não despindo, ela ia arrumar o marido não tirando a roupa, ela ia arrumar o marido não aumentando o degote, e nem diminuindo o tamanho do vestido. Ela se cobriu, porque ela tinha qualidade moral para segurar Isaac. Quem é que não queria casar com uma jovem dessa, né, irmão? Qual é o pai que tem uma filha que não queria que casasse? Um filho que não casasse com uma moça dessa. Rebeca era decidida, sabia o que queria, e o pai confiava nela, porque quando o moço, ela trouxe o servo Eliezer para sua casa, e o servo lhe deu um monte de presente aos seus pais, e deu também um monte de presente a seus pais, e perguntou aos seus pais, eu vou levá-la comigo? Os seus pais disseram, nós não podemos decidir por ela. Os pais podiam dizer, quem não quer vai casar com um homem rico, leva ela, podia vender ela, né? Ela tem idade para escolher, chame ela. Quando chamou, diz assim, irás tu com esses servos? Com esses homens? Ela disse, eu irei. Ela era decidida, irmão. Ninguém decidia por ela, ninguém comprava ela, ela sabia o que queria. Então Rebeca tinha perfil. Olha para esse irmão e diga, esse casamento não vai dar certo, irmão? Tem tudo, irmão. Deus preparou o casamento. Deus marcou o lugar de encontrar. Não encontrou no shopping. Não encontrou no lanche, irmão. Não encontrou na porta da tenda, nem na porta do palácio, na boca do poço. Porque Rebeca tinha que trazer todas aquelas ovelhas para abrir a boca do poço. Ela não estava procurando casamento. Quem procura casamento encontra Dalila, irmão. Viu?
Então, você vê o encontro desse casal, era fantástico. A hora que o servo falou assim, nós vamos, ela montou no camelo. A Bíblia diz assim, terceiro, e ela saiu da casa dos seus pais, decidida. Não ficava levando, não tinha como sair da casa dos pais, quer dizer, ela não ia ficar voltando lá, reclamando do casamento, não. Reclamando do que está acontecendo, reclamando de sogro, reclamando da terra, reclamando do ela não, saiu da casa dos pais. Saiu. Ela era decidida, sabia o que queria. Não podia ficar continuando falando sobre as virtudes de Raquel, né? Podia começar a falar de Raquel. Podia continuar falando de Isaac e de Raquel. Aí a Bíblia diz assim que eles encontraram. Ela pulou, rodou o pano na cabeça e no corpo e se escondeu. Porque na verdade ela nos ensina hoje, o casamento está sendo algo caçado. Quando alguém quer casar, começa a diminuir a roupa. Aumenta o tamanho do vestido, aumenta o tamanho do degote, aperta o número da roupa, quer chamar atenção com o corpo e coloca em promoção. Rebeca rodou e embrulhou e diz assim, se quiser pagar, tem que pagar, para desembrulhar tem que pagar o preço do que está escondido. Agora ultimamente não, ultimamente já se sabe o que está dentro da embalagem. E por isso que é feito leilão e se dá oferta. Aqui dá os primeiros dos fracassos do casamento. E aí a Bíblia diz que Isaac a encontrou e a recebeu. E a Bíblia diz que ele a viu e a amou. Ele a viu e a amou, porque a beleza dela não estava, irmão, exposta no seu corpo. A beleza dela estava enrolada, mas numa palavra mansa, numa palavra sábia. E ele a amou. Você pode ler o texto que diz assim, e Isaac a amou, e levou para a tenda da sua mãe, e foi consolado. E a conheceu. E aí você diz para mim assim, esse casamento dá certo. Esse casamento é um casamento feliz. Aí você termina o casamento como alguns filmes da televisão, ou alguns livros de romance, e foram felizes para sempre. E aparece a letra em inglês, fim, e uns coraçãozinhos, e uma pombinha, e cerca, e foi o fim. Aí a Bíblia diz que eles se casaram. Os filhos que nasceram, a Bíblia diz que Isaac orou 40 anos para nascer uma criança. Orou 40 anos pela sua mulher. Mas aí começa, irmão, a dificuldade do casamento. Esse casal que tinha tudo para ser feliz, tinha tudo. Tudo, irmão. Eu acredito que Rebeca não tinha mais do que 18 anos. Eu acredito. Não posso dizer a idade dela, mas não acredito que não tinha mais do que isso. Aí a Bíblia diz que começa então Isaac, a fome na terra, e ele se muda. E o casamento de Isaac começa num fracasso, em que muitos casamentos começam a fracassar. Isaac traz da sua casa, de algo que aprendeu com o seu pai, para o seu casamento. E você pode dizer assim, pastor, o que ele trouxe? Trouxe muita coisa boa, mas trouxe algo de ruim. Isaac trouxe do seu pai uma mentira. Que quando seu pai foi para a terra dos egípcios, o egípcio queria a mulher de Abraão, e ele mentiu. E disse que ela não era sua mulher. E ainda que Abraão mentiu em parte, porque na verdade em parte Sara era meia-irmã de Abraão. Mas Isaac, sabendo da história, quando ele mudou para a terra do inimigo, dos filisteus, então a Bíblia diz que ele mudou na terra, e houve perseguição e fome na terra, ele mudou para a terra do inimigo. Aí a Bíblia diz que ele diz a ela, quando nós entrarmos na terra, você não diga que é minha irmã, que é minha mulher, diga que é a minha irmã.
Isaac começou a ensinar. Esse negócio é tão tremendo, irmão. Olha o negócio de uma mentira. Isaac aprendeu a mentir com Abraão. A Rebeca aprendeu a mentir com Isaac. E Jacó aprendeu a mentir com a mãe. Porque o que nós temos, nós vamos passar para os nossos filhos. O que os nossos filhos vão levar para o casamento deles é aquilo que ele vê dentro da nossa casa. Ainda que tenham tudo para dar certo, como esse casal tinha. Aí a Bíblia diz o quê? Isaac começa a colocar a pedra fundamental do fracasso do seu casamento. Começa a colocar aqui. Por quê, pastor? Ele casou para proteger. E ele pegou ela e fez ela de escudo. A beleza que ela escondeu, ele pegou a beleza, irmão, e expôs. Dizendo, pelo menos se os reis te quiserem, você é minha irmã, eles não me matam. Ele fez a mulher de escudo. A segunda pedra que Isaac coloca é o egoísmo. Isaac pensa nele e não pensa nela. Quantos casais assim? Que o marido pensa nele, mas não pensa nela. Quantos casamentos assim? Que o marido só pensa nele, mas não pensa nela. Não pensa no que ela sente, não pensa no que ela precisa, não pensa no que ela quer, não pensa se ela gostou, não pensa no que... Porque tem marido, irmão, que nem a cozinha, a mulher não tem direito a palpite em nada. Ele só pensa nele. O egoísmo. A mentira de Isaac coloca uma pedra no casamento. Aí a Bíblia diz assim que Isaac então mentiu e entrou. E aí o rei ficou olhando e diz assim, mudou um cidadão aqui, mas olha, ele tem uma mulher bonita, hein? Aí o outro falou assim, não é mulher dele não, é irmã dele. É irmã dele. Diz, é irmã dele? Diz, é irmã dele, não é mulher não. Aí o rei pegou, tirou o olho também, aí ficou, o rei não tocou a mão porque achou que era mulher. E ficou com aquele negócio, e o rei interessado colocou o olho em Rebeca, porque Rebeca era bonita. A Bíblia diz que era bela. E um dia o rei, com o olho grande na mulher de Isaac, pegou Isaac acariciando a sua mulher no lugar mais separado. Ele estava fazendo carícia, ele estava fazendo carinho. Isso quer dizer, ele não estava pegando na mão dela, ele estava fazendo algo que era bem avançado para dois casais, para irmão e irmão. Ele estava fazendo algo que era mais aproximado para marido e mulher. O rei desconfiou da situação e chamou Isaac. E falou assim, amigo, você me disse que ela era sua irmã. E ele diz assim, menti, ela é a minha mulher. Ele diz, eu te vi você acariciando ela. Você sabe o que Isaac poderia dizer? É que nossa vida é assim mesmo. Dentro do quarto, nós somos marido e mulher. Mas na rua, depois do quarto, somos dois irmãos. Será que não é assim, irmão? No quarto somos marido e mulher. Depois do quarto, somos dois irmãos. Eu não estou nem aí com você. No quarto, tem carinho, tem carícia, tem amor. Fala baixo. Mas a hora que saiu fora do quarto, nós somos dois irmãos. Grita, briga, xinga, ofende, bate, empurra. Olha para esse irmão que está do seu lado, seja bem gentil para ele não se chatear e diga assim, como vai o seu casamento, irmão? Olhe para cá agora, irmão. Tudo o que tinha para dar certo, uma mentira, começou a rachar esse sonho encantado. Rebeca começou a olhar para Isaac e o diálogo acabou.
Agora, o que Rebeca, se você ler o texto, uma hora que você puder ler, você lê o texto, o que Rebeca queria saber de Isaac, só sabia escondendo atrás da porta. O diálogo acabou. Aí você fala, pastor, de onde o senhor tirou isso? A Bíblia diz, então a Rebeca diz assim, então chamando Rebeca a Jacó e diz, ouvi de trás da porta o seu pai dizer ao seu irmão. Porque Isaac já não falou para Rebeca que ia abençoar Esaú. Não tinha mais diálogo. O diálogo acabou. A vida era duas vidas, uma na intimidade e a outra fora. Não tem diálogo mais, não tem conversa mais. Não tem mais troca de assunto. Não tem mais aviso do que vai fazer, nem para onde vai, não tem mais, acabou, o diálogo acabou. O que a mulher sabia do marido é o que ela escondia ele falando para os outros, o que ela escutava ele falando para os outros, mas ela mesma não tinha diálogo para ele. Ela mesmo não chamou, ele mesmo não chamou ela e disse assim, olha, vou abençoar nosso filho mais velho, hoje eu vou determinar a bênção sobre ele, mandei ele buscar uma caça, não houve isso. O diálogo dela com ele acabou. Uma pedra, uma mentira, gera colocar a mulher como escudo, ele se esconde atrás dela, diz se pegar ela, ele pega ela, ele deita com ela, pelo menos eu fico vivo. Só que o que ele não pensou, é o que ela estava pensando disso tudo. O que Isaac não colocou no pensamento é que ela tinha um sentimento, é que ela tinha um coração, é que ela estava vendo o que é que ele estava fazendo com ela. Em vez de protegê-la, de escondê-la, ele a expôs. E alguém diz assim, por que será que está acontecendo tudo isso no meu casamento? Por que meu casamento ficou desse jeito? Era só bênção, eu não entendo essa mulher. Eu não entendo essa mulher. Dou tudo do melhor para ela. Dou tudo. Você pegou ela e colocou ela de escudo e se escondeu atrás dela. Mas não aconteceu nada, pastor. Não aconteceu nada. O rei não veio buscar ela, ninguém mandou pedir ela, foi só uma prevenção. Mas você declarou que estava no seu coração, que era melhor ela do que você. A partir daquele dia, o relacionamento de Isaac e Rebeca acabou. A partir daquele dia, era marido e mulher no quarto e 2 irmãos na rua. Ela cumpria com os deveres dela, mas já não tinha mais diálogo. Já não era mais uns casais abençoados. Olha para o irmão e diz, você está entendendo, irmão? Aí a Bíblia diz assim, nasceram os filhos. 40 anos de oração, aí você fala assim, agora resolveu o problema do casal. Nasceu 2 filhos. O problema aumentou, irmão. Porque Isaac também trouxe do casamento, para o casamento, algo que tinha aprendido com o pai. Abraão, com o pai. Algo que tinha também aprendido com o pai. E levou para o seu casamento algo também que ele aprendeu, e ele passou isso para os seus filhos. O que Isaac fez com Jacó, Jacó passou isso para frente. O que foi? Escolher um filho, ser mais querido do que o outro. Isaac fez isso. Isaac gostava mais de Esaú do que de Jacó. E Rebeca gostava mais de Jacó do que de Esaú. E quando Jacó casou, Jacó gostava mais de José do que os seus irmãos. Porque aquilo que nós aprendemos em casa, na nossa família, alguma coisa nós levamos para o nosso casamento. E aí começou a intriga, porque aí os próprios pais semearam entre os filhos a disputa. Esaú era o filho de Jacó, Esaú era o filho de Isaac, e Jacó era o filho de Rebeca. Eles eram gêmeos. Rebeca fazia tudo para Jacó,
e Isaac fazia tudo para Esaú. Como o diálogo acabou, os meninos ficaram grandes, tornaram-se homens com a mesma idade. O temor de Deus também diminuiu, mesmo sendo homens de oração, o temor de Deus também diminuiu. Mesmo havendo uma profecia, olha, eu li a profecia para você: o menor sobressairá o maior, ou o maior servirá o menor. Havia uma profecia, Deus falou uma profecia, e mesmo sabendo da profecia, Isaac queria puxar a sardinha para o lado de Esaú. Mesmo sabendo da profecia, Isaac queria pôr a mão na cabeça de Esaú e abençoar Esaú. E Rebeca, que ouviu por trás da porta, mesmo conhecendo a profecia, não creu que Deus podia fazer cumprir a palavra sem a ajuda dela. Aí ela mentiu para Jacó, para que Jacó mentisse para o seu pai. Uma mentira, irmão. Uma mentira de Isaac gerou uma mentira para Jacó, e Jacó mentiu para o pai. A mãe preparou o filho querido e colocou no lugar do outro filho, e aí o pai abençoou o filho, porque Isaac não acreditou que havia uma promessa, faltou fé em Isaac para acreditar que Jacó era o herdeiro da promessa, e faltou fé em Rebeca para acreditar que Deus ia cumprir a promessa que tinha feito ao menino, sem que ela precisasse enganar o pai, sem a ajuda dela, sem ela colocar a mão. O menino é abençoado, enganou o pai, deu um beijo de mentira. Jacó beijou o pai de mentira. O beijo de Jacó não era verdadeiro. Ele estava beijando no lugar de Esaú. Esse casamento tinha tudo para dar certo, irmão. Aí a Bíblia diz, e como é que continua? Nasce um ódio no coração de Esaú e um desejo de matar Jacó. Mas não vai matar Jacó porque Isaac ainda está vivo. E Isaac está cego, mas está vivo. Então a sua mãe manda e faz uma promessa a Jacó, que ela não consegue cumprir: você vai embora para a casa do meu irmão Labão, e quando você passar algum tempo e a fúria terminar, eu mando te buscar. E a Bíblia diz que Raquel morreu e não viu mais Jacó. E Isaac morreu, também não viu mais Jacó. Jacó foi embora. 20 anos se passaram. E Esaú ficou irado, e para se vingar da família que vivia de fachada, dos pais que viviam de fachada, que servia a Deus de qualquer maneira, e que estava tentando enganar um ou outro, ele foi na terra do vizinho e casou com a vizinha. Aquilo que Abraão não queria para Isaac, Esaú fez. E a Bíblia diz que trouxe desgosto para os seus pais. Ele queria vingar dos seus pais e não tinha como, ele vingou-se casando com a cananeia. E trouxe amargura ao coração de Isaac, e trouxe amargura ao coração de Raquel. A amargura, que a ira de Esaú foi tão grande que ela se prolongou para Israel. A Bíblia diz que os edomeus, eles zombavam da derrota de Israel na história. Todos os edomeus, quando Israel perdia a guerra, eles aplaudiam, eles ficavam felizes, ao ponto que Herodes o Grande e Herodes o Antipas eram edomeu, que zombaram de Jesus e que queriam que Jesus fizesse o milagre. Era descendente de Esaú. Essa ira prolongou pela história. Aí a Bíblia diz, irmão, que Esaú torna-se guerreiro, e Jacó vai para a casa de Labão. Lá ele é enganado para pagar tudo que fez. E depois a Bíblia diz que eles voltam.
E para entrar na terra de Canaã, a terra da promessa, Isaac e Jacó tinham que passar pelas terras de Esaú. Foi por isso que ele foi no Val de Jaboque. Porque ele tinha que encontrar com o irmão, e o irmão estava furioso. O irmão estava com gosto de sangue na boca. E o irmão tinha 400 homens armados. E ele só tinha as esposas e as crianças e alguns pastores de gado. Foi por isso que ele passou a noite inteira no Val de Jaboque e saiu puxando uma perna, Jacó, orando para Deus apaziguar o coração de Esaú. E eles fizeram a pazes, se abraçaram, se beijaram. Raquel não viu, Isaac não viu. Morreram sem ver os filhos juntos. Morreram sem ver a promessa cumprir na vida dos filhos. Um casamento como esse tinha tudo para dar certo, irmão. Tudo para funcionar. Tudo. Às vezes essas coisas acontecem dentro da nossa casa. Segredos de família, segredos de marido e mulher, escolha entre filhos, partidarismo. Um filho come carne, mas o outro come ovo. Um filho tem dinheiro para comprar roupa, o outro nunca sobra. E isso às vezes os próprios pais semeiam isso. Essa própria intriga, que isso Jacó levou com ele no coração, que quando nasceram todos os seus 12 filhos, teve dois filhos, que nasceram de Raquel, que Jacó amava demais, que era José e Benjamim. Da onde é que Jacó tirou isso? Foi o que o pai fez para ele. Tem muita gente que entra num casamento trazendo sequelas do casamento da família que viveu, daquilo que fez e que os pais fizeram. Aquilo que fizeram para eles, eles trazem para o novo, para o seu casamento. E aí começa a história de repetição do engano, da mentira. A história às vezes de traição, de pais às vezes que trai a esposa e conta para os filhos, e o filho sabe que o pai está traindo a mãe, mas porque o casamento não acabe, o filho segura firme e convive com aquela ferida dentro do coração. Eu disse: se eu contar, minha mãe vai embora. Se eu falar, a minha mãe vai embora. E o pai fica se desculpando, fazendo de conta que não está acontecendo nada. Mas esse menino, se não orar, se não apresentar de Deus, ele leva essa ferida para o casamento dele. Nós estamos vivendo, construir um lar. Não é porque tudo está dando certo que o casamento vai ser feliz, porque não existe um casamento perfeito. Existe um casamento feliz. Porque para ser perfeito, nós tínhamos que ser perfeito. Esse casamento tinha tudo para ser feliz. Não é para ser perfeito, mas tinha tudo para ser feliz. Mas as atitudes de Isaac, as respostas de Rebeca e a criação dos filhos gerou isso. Casamento é uma instituição divina em que nós entramos numa sociedade. E não podemos viver num lar de fachada. Por que Esaú tornou tão amargo? Porque os pais viviam acariciando no quarto, mas a mãe dele ficava ouvindo o pai dele atrás da porta. Por que Isaac foi criado assim pela mãe? Porque o pai acariciava a mãe no quarto. Mas depois a mãe enganava o pai por trás. Tirava dinheiro dele. Tirava dinheiro dele sem ele saber. Fazia a conta sem ele saber. E contava para os filhos, diz assim: não conta para o seu pai, viu? Não conta, porque daí nós vamos repartir isso aqui, eu pago a sua conta, pago a minha, e seu pai não fica sabendo. E ela acha que está fazendo um grande negócio. Então está transferindo uma maldição para a família futura. Porque essa filha também vai fazer isso no casamento dela. Geração que precisa ser quebrada.
maldição que precisa ser destruída, coração que deve ser aberto, coração que deve se abrir e pedir perdão, confessar as falhas. Estava dizendo a missionária hoje à noite, achei uma frase interessante, que os nossos erros não podem ser o nosso coveiro, tem que ser o nosso conselheiro, o nosso pedagogo, a quem nos enxerga e nos mostra o nosso erro. Os nossos erros não podem ser o nosso coveiro, que vai sepultar a nossa vida, que vai sepultar o nosso casamento, que errou não tem mais jeito, mas que nós aprendemos com o nosso erro, que não sejamos como navios que entram na embarcação para estacionar, mas não conseguem andar de ré, precisa pegar aqueles barquinhos rebocador e puxar eles para trás para eles saírem. São grandes embarcações, mas não tem ré. Como esses Boeings de 450 passageiros, 300 passageiros, que encosta no hangar, mas depois não consegue sair para trás. Tem que ter aquele rebocadorzinho, aquele tratorzinho que guincha ele e vai empurrando ele com o nariz para trás para ele poder sair. Os erros precisam ser confessados. Um engano gera outro engano. E tem famílias vivendo de engano, vivendo de fachada, vivendo de aparência, vivendo de perfume, vivendo de roupa, vivendo de carro. Tem gente querendo tampar erro com presente. Erro não se tampa com presente. Mentira não se encobre com engano, com presente. Mentira se encobre de confessando e falando a verdade, de abrindo o coração e diz assim: estou enganando, não devemos ser assim. Ninguém compra uma mentira com presente, mas não compra. Se compra falando a verdade. Põe ré nesse negócio, assuma os seus erros. Não ensina os seus filhos a enganar o marido no futuro. Não ensina a sua filha a trapacear o marido no futuro. Ensina eles a buscar a Deus e saber que há um Deus no céu e que vela sobre a palavra para cumprir sobre a sua vida, e que vocês casaram para ser abençoados por Deus. Quem é que cria os murmuradores? Somos nós, os pais. Aonde é que os filhos aprendem a murmurar? Na mesa da nossa casa, andando de carro no banco de trás do passageiro. Aonde que nós ensinamos nossos filhos, irmão, a murmurar? No sofá da sala, na reunião de família. Somos nós que abraçamos alguém e depois os filhos ficam olhando e ficam assustados, dizendo assim: ué, ontem o pai falou mal, hoje o pai está abraçando, então pode fazer isso. Filho não se cria com palavra. Filho se cria, irmão, com gestos de atitude, com exemplo. Filho não se convida para orar, se ajoelha para que eles vejam. Família. Olha para esse irmão, ajude eu a pregar. Pergunte para ele o que o seu filho acha do seu casamento. O que seus filhos acham do seu casamento, irmão? Até onde nós vamos tentar levar as coisas assim? Tinha tudo. Agora pensa, irmão Mário, pensa. Se um casal como esse, que tinha tudo para dar certo, e quando começa errado? Você não pensou? Filho de crente, homem de Deus, o pai dele era amigo de Deus. Ele tinha deitado em cima de um altar e tinha visto a ponta do cutelo, viu a morte na ponta, nos olhos, como diz aí o ditado. Ouviu Deus bradar e dizer assim: não faças tal, Abraão. Tinha visto, irmão. O casamento todo se transformou. Uma mulher linda, bela, perfeita. Ele, uma palavra, um gesto. Um casamento se acaba por um gesto, uma palavra. E eu termino aqui para me não estender e orar por você. Erro, guarde isso. Erro não se encobre com areia e nem com o tempo. Erro se expõe e pede perdão. Erro se reúne.
ter a humildade de reconhecer isso. Esta é a família. Então eu deixo aqui uma palavra de aconselhamento a você que tem uma família e há alguma dificuldade no seu casamento. Pare para pensar. Eu termino dizendo a você, esse negócio, irmão, que mulher não pode relar no celular, mulher não pode saber da carteira, mulher não pode abrir o porta-luva do carro do marido, mulher não pode colocar a mão no bolso do paletó. Esse é meu, põe a mão nisso, isso não tem nada a ver com você. O homem não pode abrir a bolsa da mulher nem para pegar uma caneta. A mulher pega a bolsa, abraça e tira a caneta. Olha para esse irmão, olha para ele e diga assim: a sua filha ou seu filho vai fazer isso que você está ensinando. Há uma comunhão, irmão. Se o marido não confia na mulher, se a mulher não confia no marido, o filho vai confiar no pai e na mãe? Ele vai lá e dizer assim: pai, ajuda eu a orar para eu casar? Deus quer sarar o nosso casamento, irmão. Vamos ficar de pé, irmão? Senão eu vou continuar falando. Se você não tiver força de dar glória a Deus, então diga ai. Viu? Vou orar para você. Deus que nos ensine através da sua palavra, para que seu casamento seja sarado, irmão. Inverta um negócio, viu, irmão? Inverta um negócio. Não faça como Isaac. Não faça assim. Seja abençoado, seja uma mulher abençoada, seja um marido abençoado. Seja, irmão. Amor, fala, pastor, meu amor acabou. O amor não acaba, irmão. Amor é decisão de amar. Talvez você fale assim: meu marido precisa mudar, mas muda você. Comece a mudar você. Comece a ser uma bênção a você. Influencie a sua casa, a sua família, os seus filhos. Tem tudo. Quantos jovens para casar? Né? Quantos futuros para poder casar? E uma palavra de Deus num culto, irmão, de ensinamento, irmão. É só acatar a palavra, ouvir a palavra do Senhor e temer. Ore pelos seus filhos para que casem. Ore para que prepare a eles um genro. Olha, irmão, Abraão foi um homem feliz porque ele preparou, ele orou e teve uma nora, irmão, de primeira linha. Abraão teve uma nora de primeira linha. Quando apresentaram a nora para ele, irmão, não teve briga. Nunca apareceu uma briga de Abraão com a nora dele. Nunca. Uma nora de primeira linha. Orou. Olha para esse irmão e diga: você está orando para o seu filho casar, irmão? Está orando para ele casar? Então comece a orar para Jesus se preparar. Arrume o Eliezer para você se aconselhar. Viu? Eu termino aqui dizendo a você: Isaac casou com 40 anos, mas se nós trazer para os nossos dias, Isaac tinha 20 anos. Estava no vigor. Eu vou orar para você. Eu vou pedir para que você faça, filha, você que está com os nomes marcados aí. Nós vamos orar pela sua família, pela sua casa. Talvez seja um tempo de Deus tratar, talvez não haja aquele barulhão de glória a Deus e aleluia. Mas eu sei que a palavra de Deus vai movendo o teu coração, vai movendo a tua vida. Eu sei que o Espírito de Deus vai trabalhando de uma maneira, talvez não seja hoje o culto de ensinamento, não seja hoje, o culto vai ser terça-feira, mas nós vamos fazer um trabalho para a família específico para isso. Deus visitar a sua casa, e hoje a palavra de Deus colocou no meu coração. Nós vamos fazermos 3 filas, uma em cada corredor, pedir aos irmãos que sentirem de Deus, de 2 em 2, 2 presbíteros,
para poder orar pela família, pelos irmãos. Depois eu vou fazer o apelo. Eu vou orar pela sua família. Isso, para sim a isso. Os irmãos que sentirem de Deus de orar, dois em dois, nós vamos orar. O Ministério do Louvor vai preparar para cantar depois. Eu vou orar pela sua família. Você que está com o nome, irmão, acredite, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai fazer um milagre. Mas guarde isso, nossos filhos estão vendo nossos atos. Aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Aprenda hoje. Aprenda. A palavra do Senhor, ela tem direção. Ela tem orientação. Eu vou orar por você. Orar pela sua casa. Os irmãos vão pôr as mãos. Nós vamos fazermos uma oração. Orar aqui pelo Ministério Louvor para depois louvar a Deus. E você que está com o papel na mão, você tem um grupo de nomes de pessoas aí, irmão. Nós já estamos no primeiro domingo, esse é o segundo domingo, e eu acredito que Deus vai fazer um milagre na tua família. Deus vai visitar a sua família, a sua casa, o seu lar. Então acate a palavra do Senhor. Erro não se encobre, erro se desenterra, erro se confessa, erro se senta. Não há nada que não possa ser restituído novamente. Mas tu tem que ter uma atitude, poderia ser diferente. Vamos orar, eu vou primeiro orar, depois os irmãos vão colocando a mão para poder interceder pela vida de cada um, só para confirmar aquilo que nós estamos pedindo a Deus essa noite. Eu vou interceder pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar, pelo seu filho que está longe, pelo casamento do seu filho que está quase destruído, pelas dificuldades da sua vida de relacionamento conjugal. Você não casou para ser assim. Mas Deus entrará com providência. Eu acredito que ao terminar esses 7 domingos, a tua família será outra. Deus vai fazer um milagre na tua casa. Curve a sua cabeça por enquanto para nós orarmos. Senhor Deus, em nome de Jesus, esta noite eu quero interceder pela vida de cada irmão, de cada irmã, que eles têm um papel na mão e eles mencionaram um nome escrito neste papel, que são os nomes das suas famílias. São os nomes, Senhor, dos filhos, são os nomes das noras, o nome do genro, são nomes de sogro, de sogra, de marido, de mulher, são nomes, Senhor, meu Pai, de nora, de genro, de neto. E esta noite, pelo poder da palavra, Senhor, que eu tenho ministrado, que é a tua palavra, vá de encontro, Senhor, à necessidade dos teus filhos, os filhos que estão desviados, presos, Senhor, nas drogas, presos, Senhor, no vício do cigarro, da bebida, na prostituição. Esta noite, como filho pródigo, ele caia em si aonde quer que ele esteja e diga: levantar-me-ei e irei à casa do meu pai. Deus, que este filho volte, Senhor, ao regaço da tua família, que esta família, Senhor, que estão vivendo juntas mas separadas, que esta noite cai por terra toda a parede da divisão, toda a parede, Senhor, da separação, toda a parede da intriga, da contenda, da dificuldade, seja jogado por terra, Senhor, meu Pai, esta noite. Ó Deus, eu te peço que este filho consiga perdoar o pai, que este pai libere o perdão para esta filha. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que esta família se reúna ao redor da mesa outra vez, que a mão poderosa do Senhor venha alcançar os que estão longe, aqueles, Senhor, meu Pai, que estão dentro desta casa, enfrentando crises conjugais, dificuldades, intriga, desentendimento. Não eram assim, tudo começou por uma palavra, tudo começou, Senhor, meu Pai, por um gesto, tudo começou, Senhor, por uma atitude. Mas esta noite, em nome de Jesus, eu te peço que o Espírito do Senhor venha a quebrantar cada coração, venha mudar cada pensamento, venha restituir cada lar, venha mudar a instituição financeira, a crise, Senhor, existencial. Ó Deus, a dificuldade espiritual, a dificuldade de relacionamento, o amor que parece que está se esfriando, seja renovado como a manhã que nasce o sol. Ó Deus, eu te peço que o novo dia comece, Senhor, a raiar na vida desta família, na vida deste casal, na vida, Senhor, meu Pai, dos teus filhos, deste filho que clama pela família, dos nomes que estão mencionados neste pequeno pedaço de papel, que as águas se movam sobre este lugar e o milagre venha a acontecer esta noite. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, assim seja.
seja amém e amém, Jesus. Agora você pode vir no que os irmãos vão pôr a mão sobre a sua vida, para confirmar um milagre na tua casa, na tua família, na tua parentela. É para isso que nós estamos orando. Receba da parte de Deus esta noite a confirmação de um milagre para a sua vida. Receba da parte do Senhor a restauração para o seu lar, a instituição para a sua família, porque Deus é fiel com a sua promessa de restituir a família. Há um plano de Deus para a tua casa, há um plano de Deus para a sua família, e no final você será feliz, e no final você vai ser feliz. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Vem, Espírito de Deus, mova coração, pensamento, atitude, temperamento. Muda, Senhor Jesus, esta noite. Se o filho partiu, se o bem se perdeu, se o amor esfriou, ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Em Deus, sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar. Pois quem guarda sua casa é o leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, e a casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se o amor esfriou, ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar. Pois quem guarda essa casa é o leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, e a casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, e a casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Aleluia, Jesus. Receba de Deus um milagre para a sua vida. Antes de você sentar, então nós vamos cantar mais um hino. O meu final será feliz. Tem como cantar, nós vamos cantar isso. Você acredita que o seu final vai ser feliz? Então profetiza para esse irmão, diga assim: não preocupa não, irmão, o seu final vai ser feliz. Você vai ser feliz, a sua família vai estar reunida. Deus vai trazer de volta o seu marido, Deus vai trazer a sua esposa de volta. A sua família vai se reunir novamente. O seu final vai ser feliz. Pode ficar tranquilo. Ainda que você esteja vivendo alguma crise, alguma dificuldade, mas o seu final
vai ser feliz. Não chegou o final ainda, não acabou, irmão. Você está vivo, está de pé, está na casa de Deus. Deus vai restituir isso. Nós vamos terminar, eu vou cantar, nós vamos cantar esse hino e nós vamos terminar. Eu já estarei orando e agradecendo a Deus pela sua vida. Aleluia, Jesus. A minha família está estendida pela mão de Deus, guardada. Deus visita a minha casa e Deus visita a minha família. E eu creio que Deus tem um plano para a sua família. Que meus pés se desviaram, quase pensei que era meu fim, quase me fizeram desistir e pensar, as promessas terminam assim. Mas eu trouxe na memória aquilo que me dava esperança, que há um Deus que está escrevendo a minha história e ela não vai terminar assim. O meu final será feliz, pois é Deus quem está escrevendo minha história. O meu final será feliz, pois há capítulos que eu não vivi e o meu final não será assim, será feliz. Quando as forças estão se acabando, quando não consigo ver a solução, quando tudo parece estar perdido, eu trago na memória o que me traz a esperança e canto assim. O meu final será feliz, pois é Deus quem está escrevendo minha história. O meu final será feliz, pois há capítulos que eu não vivi e o meu final não será assim, será feliz.